Para um filho de bióloga, sempre foi muita dificuldade entender esse negócio do poder da fé. Como assim? Como é que a gente pode acreditar numa coisa que a ciência não comprova? Como é que é difícil a gente conseguir confiar cegamente nos poderes divinos? Como é que a gente pode realmente levar a sério esse negócio de fé? Se a gente não consegue ter base, a gente não consegue ver na matéria que aquilo ali vai dar certo ou não. Sempre foi um baita desafio para mim. E hoje, nosso Abrindo Evangelho, eu me conectei a abrir aqui e justamente caiu na fé transporta montanhas. Sejam bem-vindos para mais um Abrindo Evangelho. Shirley aparecendo por aqui, Tayane também. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Aproveita, clica aqui na gaivotinha e chama uma pessoa para poder participar desse nosso programa ao vivo. Uma oportunidade de a gente abrir esse livro aqui e trazer para a prática como que a gente pode melhorar a nossa semana. Como é que a gente pode trazer tantos aprendizados ricos que tem nesse livro para o nosso dia a dia. Então aproveita, clica aí na gaivotinha, ou então você pode pegar aqui o link do nosso encontro e botar lá naquele grupo do WhatsApp que você participa, das pessoas de bem, pessoas que querem trazer um pouco mais de harmonia para a sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui do Abrindo Evangelho. E esse tema que eu abri hoje aqui, gente, tem tudo a ver com a minha própria dificuldade, meu próprio bloqueio, pessoal, de tentar entender o que é o poder da fé. Eu queria aproveitar para saber aqui de vocês. Como é que vocês lidaram com a fé durante a vida de vocês? Se sempre tiveram fé, ou vocês encontraram fé depois que alguma coisa grande aconteceu na vida de vocês? Queria aproveitar para ouvir aqui a opinião. Simone Jamara, bom dia, bem-vindas. Coloca aí no comentário, por favor, como é que você lidou com a fé? Como é que você lida com a fé ao longo da sua vida? Eu confesso que durante muitos e muitos e muitos anos, eu não tinha fé, não. Eu acreditava que a coisa acontecia no acaso, que existe coincidência sim, que uma hora a gente consegue as coisas, outra hora a gente não consegue. Eu não tinha muito esse negócio de fé, não. Deixa eu saber de vocês. Ó, Shirley colocando, sempre exercito a fé. Que legal, Shirley. Muito bacana isso, parabéns. Eu não tive uma criação religiosa, né? Meu pai, ele é cristão, mas nunca exerceu, nunca falou comigo sobre religiosidade ou sobre o cristianismo. E a minha mãe, ela é 100% ateia. Ela realmente acredita mais no poder da natureza, né, no poder do planeta, da natureza e tal. Mas a gente falar de Deus ou falar de Jesus lá em casa, nossa, era praticamente, né, um assunto proibido. Então eu fui descobrindo sozinho, fui descobrindo ao longo da minha jornada. Então eu passei um pouco pela Umbanda, passei um pouco pelo budismo, passei um pouco pelo cristianismo, fui entendendo um pouquinho de cada canto e aos poucos, quando eu me dei conta, eu estava desenvolvendo a minha fé. Eu só não sabia exatamente através de que caminho. E é muito legal essa passagem que a gente vai ler aqui hoje sobre o poder da fé, porque me faz lembrar que fé é diferente de religião. Religião é uma forma que a gente tem de se conectar com uma energia superior, de se conectar com o Criador. Mas a fé vai muito além de qual é a religião que a gente segue. Faz sentido isso para vocês? Queria ouvir a opinião de vocês. Porque é dessa forma que eu leio, é dessa forma que eu entendo. É o meu jeito particular de pensar. Que religião é uma forma, aqui na Terra, da gente se conectar com uma energia superior. Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui. Shirley, admito que é difícil, pois sou meio São Tomé. Pois é, só acredita vendo, né, Shirley? É difícil a gente lidar uma hora com a fé, né, olhando para o dia a dia acontecendo, outra hora a gente se conectar com o nosso mundo interior. Tayane, sempre tive muita fé, mas estava meio afastada. Te entendo, Tayane. Às vezes a gente se conecta muito com o material, né, correndo atrás com o nosso trabalho, com as coisas. Parece que a gente se esquece um pouco da fé. Shirley, meu pai, até ficar idoso, era ateu. E minha mãe era católica, mas não era praticante, mas tinha fé. Viu? Interessante isso. Mesmo que a gente não pratique exatamente uma religião ou outra, a fé pode continuar existindo. E às vezes a gente é praticante de uma religião, mas a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Parece que a gente não tem fé. Então, por exemplo, a gente participa de curso, a gente participa de palestra, a gente estuda aqui a doutrina, mas na hora do perrengue, cadê a fé? Na hora do perrengue a gente fica desesperado. Naquele momento a gente está vendo, gente, cadê a fé?
Na hora que a vida nos testa, cadê a fé? Cadê a gente acreditar que a gente vai sair dessa? Essas coisas acontecem, né? Beleza, pessoal. Vamos então fazer esse preparo para que a gente possa ler, fazer essa leitura aqui do Evangelho. Então, para quem gosta de colocar um incenso, para quem gosta de colocar uma lavanda para poder se conectar, vai se preparando aí. Eu já passei aqui a minha lavanda, já preparei o ambiente. E é a página que eu abri assim que a gente estava começando aqui a live. É a página número 339. A edição do Evangelho que eu estou usando é essa daqui. Então, se você tiver uma edição parecida, procura aí. É o capítulo 19. Ó, capítulo 19. Então, se você quiser acompanhar daí, você acompanha. Se você quiser só ouvir, beleza, fica conectado aqui. Tá? Se já chamou alguém para poder participar contigo, beleza. Agora a gente vem para cá, cuidar do nosso coração. Vamos lá. A fé transporta montanhas. Primeiro ponto aqui, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ver com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa é uma passagem muito famosa, né? Foi Mateus que escreveu essa passagem aqui. E sempre que a gente pensa em fé, pelo menos eu, né? Sempre que eu penso em ter fé ou não ter fé, a gente lembra justamente desse ponto, né? Da fé do tamanho de um grão de mostarda. E vem justamente dessa passagem aqui. Quando uma pessoa estava se sentindo mal, aqui pela visão da doutrina espírita, a gente vê que de repente era alguém que estava sendo obsidiado, que estava conectado com o espírito ali em sofrimento. Como é que faz para a gente, entre aspas, expulsar o demônio ali daquela pessoa? Fazer com que aquele espírito sofredor se afaste e que a pessoa aqui que está encarnada também pare de se conectar, pare de se amenizar, de se afinizar com uma pessoa que está entristecida, que está ali numa situação muito ruim. A gente precisa ter fé. É através da fé que Jesus ali conseguiu provar para eles que eles só não conseguiram, entre aspas, expulsar o demônio da pessoa pela falta de fé. Porque se você acreditar que você pode, você vai conseguir. Se você realmente tiver fé, você depositar força e esperança naquilo ali, você dá conta do recado. Você consegue resolver, supostamente realizar milagres, mas você afastar um espírito que está em sofrimento para você deixar uma pessoa melhor. E é interessante a gente lembrar que fé, força e esperança caminham juntos. Então muita gente acredita que fé é esperar. Não, gente. Não pode ser uma fé passiva. A fé de, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, essa fé não vale. Tá? A fé de, Deus proverá. Gente, Deus vai te trazer tudo o que você precisa para evoluir. Mas Deus não vai falar, tadinho, filho, deixa eu tirar você do buraco, você merece a nuvenzinha, mora aqui na nuvenzinha. Não, né, gente? A gente não está aqui a passeio. Se a gente pede paciência para Papai do Céu, ele vai falar, toma, filho, uma dose de paciência. Tcharam! Não. Ele vai ajudar a gente a ter uma oportunidade de desenvolver esse recurso que a gente tanto precisa. Então a gente vai ter a chance de desenvolver paciência. Deus, dai-me resignação para poder lidar com todas essas coisas. Ok, meu filho, toma aqui
oportunidade de você desenvolver a sua resignação. Então, sempre que a gente precisar de algum recurso para poder lidar com as provas e expiações dessa vida, lembre-se disso. A gente precisa ter fé para acreditar que o grande Consolador está aqui ao nosso lado, ajudando a gente a superar cada desafio. Mas quando a gente pede ajuda, a gente não vai ser simplesmente, nossa, refrigério automático, resolveu minha vida e pronto, eu posso desencarnar que eu estou em paz, né? Gabaritei aqui a minha prova. Não. Ele vai dar condições para que a gente desenvolva os recursos necessários para poder ter merecimento, gente. A gente tem que ter merecimento. Se a gente não for merecedor, qual foi o mérito? Qual foi o crédito que a gente está levando dessa vida se a gente não fez a nossa parte? Então eu vejo muita gente, e aí eu vou me incluir nesse grupo. Durante muito tempo eu tinha essa fé passiva. A fé de acreditar que Papai do Céu vai ajudar. Papai do Céu vai ajudar, mas não da maneira que a gente quer. Papai do Céu vai ajudar da maneira que a gente precisa. Então é força e esperança. É ter a expectativa e esperançar e correr atrás. É ter força para poder fazer a nossa parte. Não só ficar esperando que vá cair do céu. Até aqui, fez sentido para vocês essa primeira passagem? Que fé não é passividade, é uma fé ativa, é uma fé raciocinada. Eu acho muito legal essa primeira passagem aqui. Quando vocês estão comentando aí, legal, tá indo falando sim, total, Shirley também fez sim. Beleza, gente. Vou ler aqui mais um pontinho, tá? Se vocês quiserem, enquanto eu tô lendo aqui, chamar uma outra pessoa para poder participar, vocês podem ficar à vontade. Vamos lá. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quando Jesus falou que se você acreditar, você vai mover uma montanha, não é literalmente fazer o Vesúvio levantar e sair de um país para o outro. Não, gente. As montanhas morais, as montanhas das nossas vidas, são aquelas barreiras que parecem intransponíveis. Só que aquelas barreiras sempre vão existir. Só que qual é o tamanho que a gente está, moralmente falando, perante aquela barreira? Se a gente desenvolve a paciência, a resignação, quando a gente desenvolve essas virtudes e a gente encara um desafio, a gente se torna mais forte, a gente se torna maior para poder superar aqueles desafios. E para isso, a gente precisa de fé. Então a fé não vai necessariamente, assim, na matéria, não vai remover uma montanha, mas vai nos deixar maiores para poder superar aquele obstáculo. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante, a nossa, pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, menor do que o grão de mostarda. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então era isso que Jesus queria dizer para os seus seguidores quando ele estava falando ali. Gente, se vocês realmente acreditassem que vocês poderiam ajudar aquela pessoa, vocês teriam feito o que eu fiz. Vocês precisam acreditar que vocês são capazes de resolver as questões de vocês. Então quando ele fala, gente, vocês sabem que daqui a pouco eu estou indo embora, vou cantar para subir. Vocês precisam se empoderar, vocês precisam assumir a responsabilidade do trabalho e não só esperar que alguém vá fazer por vocês. Isso é fé raciocinada, isso é uma fé ativa. Isso que eles chamam aqui de fé robusta.
A fé robusta dá perseverança, energia e recurso para a gente superar o obstáculo. Então, toda vez que a gente faz uma prece, toda vez que a gente pede uma ajuda para a espiritualidade, para a gente vencer um obstáculo, a gente não pode fazer uma prece e pronto, beleza, agora deixa que a espiritualidade vai resolver, agora entreguei nas mãos de Deus. Não, não faz assim. Pede ajuda de Deus, pede ajuda da espiritualidade, sim, com uma fé ativa, fazendo a sua parte. Deus, eu preciso muito vencer essa doença que está cometendo meu corpo. Só um minutinho, gente. Pronto. Deus, eu preciso muito de ajuda para poder superar essa dificuldade na minha saúde. Tudo bem. Deus está te ouvindo o tempo todo. Isso é prova de fé. Quando você está fazendo uma prece, quando você acredita no poder do Criador, para Ele poder te ajudar a superar um obstáculo. Legal. Agora, você vai fazer essa prece e vai continuar com os maus hábitos? Não vai fazer sentido, né, gente? Você vai fazer uma prece e você não vai, por exemplo, participar de uma corrente de prece para você? Vai deixar que os outros só façam prece para você? Gente, se está rolando uma corrente de prece, reza por você também. Pede ajuda por você também e faz a sua parte. Opa. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. Não é só pedir, gente, reza por mim aí porque o negócio tá esquisito. Tá bom? A gente tem corrente de prece, a gente vai rezar por você. E o quanto que você também reza por você. E quanto que você está se abrindo para a espiritualidade do bem atuar e te ajudar. Faz parte da sua fé também. Não é só a fé de pedir ajuda para os outros, mas é a fé de você se ajudar também. Essa é a fé ativa, tá bom? Então, quando ele fala aqui da fé robusta, eu achei legal esse termo. Porque é uma fé que parece que movimenta mais, né? É uma fé mais ativa, uma fé que te estimula a ação. Perseverança, energia e recurso necessário para a gente combater todos esses obstáculos. Vou ler mais um pontinho aqui, que eu achei muito legal essa parte. Na outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então a fé também traz essa segurança absoluta da gente caminhar, mesmo que num caminho pedregoso, mesmo que num caminho desconhecido. Quando a gente tem fé, a gente tem... eu já vi muito desenho, tem adesivo em carro, não sei se vocês já viram, o desenho de fé, o F, o E e um escudo com uma espada cruzada. É como se fosse aquilo ali, eu gosto muito daquele simbolismo. A fé é como se fosse um escudo para você desbravar esses horizontes. Cadê? Beleza. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, para a gente fechar esse ponto aqui, quando a gente está falando de fé, quando a gente tem um ímpeto da violência, quando a gente quer impor a nossa fé sobre outras pessoas, isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de uma fé vacilante. Porque a fé, ela é calma. A fé, ela é serena. A fé é acreditar numa coisa muito maior e ser capaz de enfrentar aquele desafio. Então que a gente lembre sempre que a calma na luta é um sinal de força. Como está escrito aqui na página 341. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. E para que a gente tenha uma fé robusta, uma fé com perseverança, com coragem, a gente precisa ter essa fé calma. Não é calma passiva, é calma ativa.
E os nossos mentores aqui do Gresg, uma das frases que eles sempre repetem pra gente é que a calma é a melhor pressa. Não é calma devagar, a calma interior, a velocidade do teu coração. Essa é a melhor pressa. Então que a gente consiga levar para essa semana essa fé serena, não uma fé passiva, uma fé raciocinada, sabendo qual é a minha parte da qual eu reclamo, qual é a minha parte que eu posso fazer dentro desse processo de cura, desse processo de transição de carreira, desse processo de evolução pessoal. Qual é a minha parte que eu posso fazer agora e qual é a parte que eu peço ao Criador para me dar forças, me dar os recursos necessários para superar todos esses desafios. E aí, pessoal? Gostaram desse trecho aqui da fé? Eu achei muito legal. Ó, passamos pela página 339, 340 e 341. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. A gente viu hoje aqui o poder da fé. Shirley, excelente. Hoje vou ver de novo com o Márcio, muito pertinente ao nosso momento. Que legal, Shirley. Que bom, que bom. Chama meu amigo aí para poder ver essa reprise. Tayane curtiu também. Show de bola, meus amigos. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente abre o evangelho aqui e a gente faz essa troca. E quando a gente está ao vivo é muito mais gostoso, porque a gente pode ouvir a opinião de vocês, a gente pode interagir e a gente vai aprendendo juntos aqui, tá bom? Então coloca aí no calendário de vocês, toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui junto. E traz sempre uma pessoa para que você possa conversar sobre essa passagem do evangelho com ela ao longo da semana. Beleza? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.